até que o Senhor venha. Aleluia! Bom dia, paz seja convosco. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que seja assim sobre as nossas vidas todos os dias. Que nós venhamos estar sedentos pela presença do Senhor, dispostos a gastar a nossa vida na presença dEle, com Ele, para a glória dEle. Aleluia! Dia 22 de maio de 2024, iniciando mais uma live, a Chave Mestra. Hoje eu tenho uma convidada muito legal que vai estar aqui comigo, que é a pastora Simone. Vai estar aqui comigo, nós vamos estar falando das mulheres e o Atos dos Apóstolos, né? E ela vai estar aqui batendo um papo comigo sobre esse assunto tão interessante que eu já estou abordando há vários dias, há várias semanas já, né? E tem sido muito edificante, tanto para mim e eu acredito que para aqueles que têm assistido também. Antes disso, eu quero estar fazendo uma oração, apresentando esse tempo ao Senhor, de maneira que tudo esteja no pleno controle dEle, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por esta manhã, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua presença, Senhor. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre a minha vida, sobre a vida da pastora Simone, sobre a vida daqueles irmãos que estarão assistindo ao vivo agora, ou os que estarão assistindo depois, Pai. Que em todo o tempo, Senhor, esteja no pleno controle, Pai, desta live, que os assuntos que serão abordados, os assuntos que serão falados, sejam todos conduzidos e direcionados pelo Teu Espírito. Que o Senhor tenha plena liberdade de intervir e se mover, Pai, nessa live, fazendo aquilo que está no seu coração. Ministra, Senhor, poderosamente aos corações nesta manhã, Senhor. A mesma unção que é derramada aqui, Senhor, nesta manhã, ao vivo, seja a mesma unção que alcance aqueles que estarão assistindo depois, não importa qual seja o tempo, não importa qual seja o lugar que a pessoa esteja assistindo, Senhor. Que ela seja tocada pelo Teu poder, que ela seja alcançada, Senhor, pela Tua presença, que o Senhor se revele poderosamente aos corações nesta manhã. A Tua palavra diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, que esta palavra venha iluminar o caminho daqueles que estarão assistindo, venha trazer revelações, venha trazer respostas, direcionamentos, orientações, Senhor. Faz, Senhor Deus, segundo aquilo que está no seu coração. Ilumina a mente, ilumina o entendimento, Jesus querido. O Senhor é Rei, o Senhor é Senhor de toda a terra. O Senhor é o Senhor das nossas vidas, o Senhor é o Senhor do universo. Toma o pleno controle de todo esse tempo. Toma o pleno controle daquilo que nós preparamos para estar compartilhando. Senhor, seja como o Senhor quer, seja da maneira que o Senhor quer, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, Jesus. Recebe, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração pertence a Ti, Senhor. Seja exaltado, seja engrandecido, seja adorado eternamente, porque não há outro além de Ti, não há Deus tão grande, tão poderoso, tão majestoso, tão soberano como o Senhor. Em dias tão difíceis, Senhor, em dias de tanta má notícia, Jesus querido, nós podemos olhar para Ti e nos alegrar, porque sabemos que em Ti nós estamos seguros, sabemos que em Ti nós podemos confiar, porque Tu és um Deus inabalável, Senhor. Nada tira o Senhor desse lugar de honra, desse lugar de glória, desse lugar de poder, que é o lugar onde Tu estás, Senhor, que está representado pela pessoa que o Senhor é. Seja engrandecido, seja exaltado eternamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia o pessoal aí que está entrando. Eu já vou convidar. Já te mandei o convite, pastora. Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Maiara, querida. Um beijo para você. Pastora, você precisa vir
tirar sua câmera. Bom dia, pastor Djalma. Vou ter que falar de Dia. longe também, porque tá cortando minha cabeça. Aleluia. Tem que virar a câmera, pastora. Aí na parte de cima você vai ver uma flechinha para um lado e a outra para o outro, assim. É só clicar ali. Ô, meu pai. É assim mesmo, ao vivo é desse jeito. Agora a gente está vendo Aqui. tudo aí. É. Ai, gente, nós e essas lives é Tá. sempre uma aventura, viu? Peraí. Ô, come on, let's go. Vem aqui. Quem voltou da escola? Pede ajuda para nossa universitária Mirim aí. Aqui eu preciso virar a câmera, não é aqui? Não, preciso virar a câmera, meu amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Eu tô Bendito virando seja o aqui. nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pastora, peraí, mais um minutinho. Tá bom, se A você quiser. câmera não quer virar. É onde está o seu microfone ali, pastora. Aqui, ó. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O microfone aqui é a câmera. Aleluias. Glória a Deus. Bom dia, Bia. Paz do Pastora, deixa eu Senhor. sair e entrar de Tudo novo. bem, tudo bem. Eu te mando o convite de novo. Tá bom. Glória a Deus. É assim mesmo, gente, ao vivo. É uma aventura, gente. Quando não é aventura por causa da tecnologia, é aventura porque às vezes você não tem a palavra que deve ser ministrada, porque às vezes você está com umas impressões meio estranhas. É assim, é uma aventura. Mas graças a Deus, porque nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Né? O Senhor cuida de nós, o Senhor tem estado no controle de todas as coisas, isso que importa, né? Para quem está aí a primeira vez aqui nessa live, essa live chama Chave Mestra, ela acontece de quarta-feira e de sexta-feira. O alvo é abordar o livro de Atos dos Apóstolos. Eu já fiz a live ano passado abordando o Evangelho de Mateus, de capítulo em capítulo, versículo em versículo, e a direção que o Espírito Santo me deu foi que eu estivesse falando agora de Atos dos Apóstolos, né? E nas quartas-feiras eu sempre convido alguém para estar falando comigo também dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Bom dia, Rodrigo, paz do Senhor. E já há algumas semanas eu tenho abordado o tema de as mulheres e o Atos dos Apóstolos, né? Porque nós vemos muitas mulheres lá no Atos dos Apóstolos trazendo, fazendo a diferença, trazendo a, a realidade da história delas ali também no encontro pessoal, individual com Jesus. Então eu tive aí várias pastoras falando comigo sobre as mulheres, né, e o Atos dos Apóstolos. E hoje não vai ser diferente, a pastora Simone vai falar comigo sobre as mulheres e o Atos dos Apóstolos. Aí ela já me mandou uma solicitação, eu já aceitei, pastora. E é assim, gente, às vezes alguma coisa dá errado, às vezes eles que são meus convidados não conseguem me ver. Ai, Ah, glória a Deus! Aleluia! é uma Santo aventura, né, Simone? né? Isso porque atualizei o aplicativo, né? A gente conversou antes, mas faz parte, né? E justo com quem, né? Com quem, ó, morre de medo de Pois fazer é, essas coisas. pois Parece uma é, perseguição, não é, pastora? parece. Mas tipo assim, isso não te pertence, né? Isso. Ah, não, mas todos os lugares nos pertencem. Onde o Senhor nos enviar, a gente vai. Amém. Em Amém. nome de Jesus. E você vai. Onde o Senhor te enviar, você vai. Mesmo que pareça não te pertencer. Ai, Jesus, amém. Isso, fala amém, amiga. Amém. Para eu recebo. Amém. Senhor nos dê ousadia, coragem, em nome de Jesus.
Amém, pastora. É sempre desafiador, né? Fazer umas coisas diferentes. Né? Eu gosto dessa coisa do desafio também, para a gente sair um pouco da caixinha, né? Porque é muito confortável a gente fazer só aquilo que a gente está acostumado a fazer, já aprendeu, né? É E verdade. eu creio que a gente tem que estar livre para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E se a gente não romper alguns medos, Não tem como. E esse friozinho na barriga sempre vai existir, né? Para tudo, é, para todo novo, né? Então não tem. é, Você vai pegar uma estrada que você nunca pegou, você vai ter aquele friozinho na barriga, não tem como. é verdade, é verdade. Pastora, É. agora é com você, né? O que que você trouxe para nós hoje, né? O que Deus trouxe ao seu coração para a gente estar falando aqui nessa manhã? Pastora, nós vamos falar um pouco sobre duas mulheres e uma delas é Lídia, lá no livro de Atos. Eu sei que esse assunto já foi falado, mas né, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Todas as manhãs, né, o Senhor se renova, o Senhor sempre traz algo novo. O Senhor, né, nós temos a palavra de Deus que foi escrita há quantos mil anos atrás e toda manhã ela se faz nova nas nossas vidas, né? Então, que assim seja nessa manhã. Eu queria ler essa passagem que está no livro de Atos, capítulo 16, nos Amém. versos 14 e 15. Tá. Posso ler? Eu vi que a pastora já orou. Pode, pode ler. Atos 15. Não, aí eu vou começar aqui. Atos 13, né? Atos 16, verso 16, 13. 13, né? No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, Paulo chega ali, naquela cidade, e vai procurar um lugar de oração. Dizem, né, que ali aquelas mulheres, essa mulher, a Lídia, aquelas mulheres já conheciam a Torá, já eram conhecidas, né, já tinham um certo conhecimento. E Paulo sempre procurava um lugar de sinagoga, um lugar onde as pessoas conheciam já a Deus para apresentar Jesus. Então, Paulo vai nesse lugar e encontra Lídia. Aí eu quero, em primeiro lugar, falar, né, de quem era essa mulher temente a Deus. Uma empresária, né? Vamos dizer, uma empresária. Por quê? Porque ela fazia algo, ela trabalhava com um artigo que não era comum. Não era um artigo de comum acesso, de fácil acesso. Era algo muito trabalhoso de se fazer. Para ela tingir essa cor, ela precisava de um molusco que eles achavam no fundo do mar. Então, eles precisavam de muitos moluscos. Precisava ferver aquilo. Então, pensa, ela precisava de um barco, de pescadores, né? Não era algo que você vai ali na praia ou vai ali na beira do rio, dá uma tarrafada, sabe? Tarrafada é aquela rede que você joga aberta e puxa, ela fecha e vem o que vem ali. Não, era uma coisa mais profunda, então tinha um custo maior e um número de pessoas para trabalhar maior. Então, pensa que nós vamos buscar o molusco para aquela mulher. Depois ela precisava ferver tudo aquilo e para extrair a tinta, para depois tingir o tecido. Então, pensando, ela era uma grande empresária. Através do trabalho dela,
ela empregava muitas pessoas. Então, ela tinha um contato grande de trabalhadores. E, olhando por outro lado, quem eram os clientes dela? Bom, os clientes dela eram pessoas de dinheiro, pessoas ricas, porque eram os sacerdotes que usavam as togas, né, desse tom de cor, as pessoas com muito dinheiro, as pessoas de alta classe. Então, ela era um ponto entre né, o pessoal, os trabalhadores e a classe aqui. Então, ela não era qualquer pessoa, ela era uma pessoa de muita comunicação, mas ela temia Deus. Ela ansiava por Deus, ela buscava Deus. A Bíblia não diz se ela era casada, se ela era viúva, né? Não diz, mas fala que a família dela aceitou. Ela primeiro aceitou, foi batizada, e que toda a família aceitou. É uma palavra atrás da outra, e a gente pensa, né? Não foi uma situação atrás da outra. A gente acredita que houve um tempo de testemunho dessa... De um trabalhar, né, de Deus nisso tudo, né? Isso, daquilo que Deus estava fazendo, mostrando, se revelando a ela. Então, a gente pode pensar que ela não estava num lugar de necessidade financeira, mas ela estava, toda a alma anseia pelo seu Criador, né? Pelo seu Senhor. Em todos nós há um lugar para habitar, para o habitar do Senhor, né? Nós somos feitos para essa comunhão com Deus, e ela buscava isso. E o que eu acho, assim, muito interessante é que Paulo está na sua segunda viagem. E o roteiro dele era o quê? Visitar as igrejas da primeira viagem. Só que ele tem um sonho, né? E ele sonha com um homem. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que acontece quando ele atende? Ele tem como um discernimento de uma revelação, um sonho, e muda a rota e vai para Macedônia. Ele chega nessa cidade. E a primeira pessoa que ele encontra é Lídia. Ali, aquelas mulheres que estavam tementes, reunidas, buscando ao Senhor. Então, eu entendo que aquela passagem bíblica que diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á, né? Nosso pedido e a nossa busca no Senhor não é vão. O Senhor, ele envia alguém ao nosso encontro, ao nosso socorro. Quando nós temos uma dúvida, né, como nós tínhamos uma dúvida: Senhor, nos guarda se estamos certos, se estamos errados, não nos permita. E o Senhor foi nos cercando de pessoas, né? Até que eu tive uma resposta, pastora, e o irmão pegou na minha mão, que eu não via há no mínimo 20 anos ali. Ele olhou nos meus olhos e falou: você está no lugar certo, você está no lugar certo. Por 3 vezes. E essa era a nossa oração todos os dias que nós íamos para um certo lugar. Então, o Senhor nos encontra. E o Senhor encontrou essa mulher, né? E Deus tinha um grande propósito na vida dela, através daquilo que ela fazia na cidade, naquele tempo. E eu fico pensando, que maravilha isso. Assim como o Senhor encontrou essa mulher, enviou Paulo ao encontro dela, o Senhor tem enviado tantas pessoas, tem enviado essa live ao encontro de tantas mulheres, de tantas pessoas. Acredito que esclarecendo tantas dúvidas, tantos questionamentos que nós não sabemos. Porque para nós há algo que queima no nosso coração, né? Quando a pastora conta a história das lives, a pastora fala: eu comecei pelo livro de Mateus. Foi algo que queimava no seu coração. E depois disso, foi para o livro de Atos dos Apóstolos, né? Ou Atos do Espírito Santo, que o Espírito Santo está conduzindo esses homens, o Espírito Santo está te conduzindo, está nos conduzindo, né? É um livro que ainda está sendo escrito.
nós vemos esse mover de Deus. E nós não podemos pensar, é mais um de que outros estão fazendo. Nós precisamos crer, né, que é algo ímpar. Porque a gente observa aqui nesse texto, falando a respeito de Lídia, não conta se as mulheres que estavam com Lídia também foram batizadas. Mas fala que ele teve esse encontro com ela. Então, uma pessoa vale 1000, né? E todos têm o seu valor. Muitas vezes nós não nos damos o valor que o Senhor nos dá, mas todos são preciosos. E em paralelo, né, com essa história de Lídia, que estava ali, ela sempre ia naquele lugar buscar o Senhor naquele dia. Nós temos a história da mulher samaritana. O contexto financeiro e social muito diferente de uma para outra, porque essa mulher, ela, né, não se escondia, ela tinha contato com todas aquelas pessoas. Porém, a mulher samaritana se escondia das pessoas. Ela não era muito bem-vinda, né, não era muito bem vista, muito bem quista naquela sociedade ali. Porém, o Senhor também desvia o caminho dele, a rota dele, e vai lá, né, esperar ela e tirar a água do poço e ter um encontro com ela. E nós vemos que lá, né, sozinho com aquela mulher, ele se revela o Messias, né? Eu sou. E essa mulher também buscava, porque as mulheres havia uma não têm essa. sede, né? Havia uma sede no coração dessa mulher. Ela perguntou: olha, é aqui que nós devemos orar? É lá? Né? Foi o nosso pai Jacó que nos deu esse poço. Então, ela tinha um conhecimento, um entendimento. Havia uma sede. Assim como havia uma sede em Lídia, porque ela estava ali, né, reunida em oração com aquelas mulheres. E havia uma sede no coração daquela mulher, mas ela não tinha com quem se reunir. Mesmo assim, o Senhor mudou a rota e foi ao encontro dela. Então, através de Paulo, Jesus, né, encontrou Lídia. Jesus, em pessoa, encontrou a mulher samaritana. E o Senhor tem nos encontrado, né? Ou o Senhor quer nos encontrar, quer alcançar mulheres, quer alcançar homens, para que toda uma família e toda uma cidade seja alcançada através dessas pessoas. Não é, Pastora, pastora? eu acho interessante, né, que a atitude de Lídia já mostra a ousadia que tem nela, né, quando ela convida eles para ficarem na casa dela. Se vocês consideram que realmente eu sou crente de verdade, eu quero que vocês fiquem na minha... Ela vai hospedar eles. Ela não se importa com o gasto que vai ter. Pensa, era uma mulher que trabalhava muito, ela devia trabalhar muito. Então, o trabalho que vai dar para cuidar da casa, para manter tudo em ordem, para oferecer alimentação. Você vê que ela é uma mulher muito antenada, né? Uma mulher ligada. E eu achei interessante isso que você falou, do nível de pessoas que ela tinha acesso, né? Ela tinha acesso aos trabalhadores, aos pescadores, ela também tinha acesso a pessoas de uma classe social elevada, porque eram os nobres que se vestiam com esse tipo com a púrpura, com esse tipo de tecido, né? Os religiosos. Então, você vê que ela tinha que ter essa graça de saber lidar com vários tipos de pessoas, diferentes umas das outras, mas extremamente humilde, porque quando ela ouve a mensagem, ela abraça aquela mensagem, reconhece que eles são homens de Deus, que é muito interessante. Muitas vezes nós aceitamos a mensagem, mas não honramos os mensageiros. É E ela verdade. não. Ela até honra aos mensageiros, ela ofereceu. Porque, né, ela abriu as portas da casa dela e falou, olha,
Se eu sou mesmo, né? Se vocês acreditam que eu me converti, vem, eu quero que vocês fiquem na minha casa, né? E Então, assim, ela é uma mulher assim, olha, desde que a gente começou a abordar esse tema, realmente ela, para mim, é a que mais brilha, porque, gente, ela é muito diferente para a época dela, né? Para a época dela. é verdade. Pastor, olha que situação. Paulo tá ali pregando. Aí vem aquela mulher. Ah, esses são homens de Deus, são homens de Deus. E Paulo acha aquilo estranho. Paulo repreende o espírito sobre a vida daquela mulher. O que acontece? Paulo é preso, né? Eles apanham, né, dentro dessa situação. Então, se até então Lídia e a classe mais pobre sabe a respeito disso, de Lídia e de Paulo, que está na casa da Lídia, ok. Agora, os magistrados estão sabendo, porque quando ele sai da prisão, ele vai para a casa dela. É, E ela não é, teme em recebê-los novamente. Né? Ela os é. acolhe, Na mesmo verdade, é sabendo sobre o de tudo. carcereiro, né, pastora? Ele é preso por causa do ele é preso, ele vai, o carcereiro é alcançado, né? Vai sendo salvo ali e aí ele vai para a casa dela de novo, ela correndo esse risco. Sim, correndo esse risco de ser. Mas como que você está hospedando esses homens? Sabe quem eles são? Olha o tumulto que eles nos causaram. E ela ousadamente os acolhe novamente. E Então, é mantém, isso que nós estamos né? falando, ela está à frente É, realmente. do seu tempo Surpreendente, ela é ali. muito surpreendente. É, Vê, né, porque pastora? Ela ouviu a mensagem e ela conseguiu se manter nessa posição. E a gente, às vezes, a gente balança em alguns momentos, né? Em algumas decisões que nós devíamos ser rápidos para agir, a gente não é? é, É bem, é, bem forte isso, pastora. e, e aí a gente vai Aí, vendo, né, essa ousadia, né, essa coragem e essa revelação que ela teve. Eu quero esses que têm esse, né, esse tesouro. Isso que é é precioso, que é a verdade. palavra do Senhor, né? Eu quero esse conhecimento, eu quero que isso esteja na minha casa. Não vou perder a oportunidade, né? De aprender mais, de conhecer mais. Puxa vida, que lindo isso. Pastora, sabe uma coisa que eu acho impressionante também na mulher, na samaritana, né? Eu fico impressionada como essa conversa que ela tem com Jesus é um assunto tão profundo. Meu, ela fala de coisas tão profundas, né? E você falou dessa diferença das duas, né? Desse preconceito também que ela vivia na época dela, né? Porque aí eu fico pensando, meu, tudo aquilo estava dentro do coração dela, pastora. Essa fome, essa É, sede por Jesus. Mas é engraçado que com ele ela vai falando, mas onde que a gente deve adorar, né? é, Mas o Messias, quando ele vier, ele vai nos revelar. Você vê que ela tinha essa expectativa, né? Essa esperança. Acho tão é. forte isso. E de fato ele revelou, né? Ele falou nem lá e nem lá, em espírito, né? E em verdade, os verdadeiros adoradores. Havia uma adoradora, né, dentro daquela mulher. E o Senhor enxerga isso. E, e os seus discípulos ficam escandalizados, né, quando vem aquilo. É uma atitude ímpar que, que Jesus Verdade. tem com essa mulher. Né? Então, imagina o clamor dela, as lágrimas dela, né, que atraíram ao Senhor. É Eu acredito, né, que houve algo que o Senhor enxergou. Eu não vou resgatar verdade. essa mulher, E devia ser porque coisa de anos, né, pastora? eu acredito. É. É, Não era, eu não acredito que foi só naquele momento que ela estava conversando com Jesus que ela começou ali a conversar. Isso devia ser uma coisa que ela ruminava
ruminava dentro dela, né? Ruminava, pensava, né? Sobre aquele assunto, onde que a gente deve adorar? Será que os judeus estão certos? É como você falou, ela tinha uma dúvida. Ela cria, É, mas tinha uma dúvida. Onde que eu devo, né? Será que eles estão é, certos? E aí é. Jesus E, e, vem, a- né? e ela pensa, né? Eu penso. Ela teve vários casamentos. Então, cada casamento é uma expectativa. Ela criava toda uma expectativa, mas quando ela se via frustrada, penso eu, ela corria para quem? Ela corria para Deus, para esse questionar, meu Deus, de novo. Eu pensei que dessa vez ia, e não foi. E eu acho que ela ficava naquele paralelo, sabe? Em Deus e nos homens. Nessa expectativa de, de ser saciado aquela sede, né? Aquela fome que ela tinha. E aí, quando ela tem esse encontro com esse homem, essas palavras trazem cura para ela, né? De várias Sim, maneiras. Ela pode ser vista, né? Ela fala, um judeu se acha tão melhor do que o samaritano, e ele me ofereceu água viva, né? Pensa que abraço, né? Que o que foi isso para ela? E é. ela pôde ter a sua vida transformada. E é interessante, né? Porque Jesus já tinha tentado entrar na Samaria e não tinha conseguido, né? Que eles não quiseram receber Jesus. Mas Jesus tinha alguém lá que precisava, que tinha muita fome, muita sede dele, né? E aí ele desvia o caminho e fica ali esperando ela vir. Tem umas coisas assim que são lindas, né? Você falou isso e me veio a cena do The Chosen, quando eles cospem ali, que ele fica muito bravo, João e Tiago, né? Que quer mandar fogo ali sobre aquele povo. E a gente vai tentativa, né? Erro e acerto, e a gente vai aprendendo algumas coisas na nossa caminhada. E, e existem algumas pessoas que a gente não alcança. A gente não alcança. As nossas mãos não alcançam. E aí eu aprendi que aquilo que a minha mão não alcança, aquilo que a minha voz não alcança, aquilo que eu não alcanço, Deus pode levantar uma pessoa para alcançar. E aí eu sempre falo assim, ora, a sua oração sempre vai alcançar, que através do Senhor Verdade. a sua oração alcança. E Deus vai levantar aquele que vai ter acesso àquele coração, que vai ter acesso àqueles ouvidos. Porque o Senhor levanta pessoas para quem aquela pessoa que você que nunca te deu ouvido, ouça aquele outro, que vai falar as suas palavras, que são as palavras do Senhor, e ele vai ouvir. E talvez um dia ele fale para você, nossa, né, a pessoa falou a mesma coisa que você me falou. Só que né, para você eu não dei ouvidos, mas para aquela pessoa eu dei ouvidos, mas não importa. Porque não somos nós, é o que o Senhor tem a fazer na vida daquela pessoa. É E o verdade. Senhor queria entrar naquela cidade, queria alcançar aquela cidade. Né? Ele muda a visão dos judeus quando ele fala do bom samaritano, né? Então ele vai mexendo aqui para trazer, para apaziguar, para reconciliar esses povos, porque ele veio trazer essa reconciliação, né? Dos homens a Deus e dos homens uns para com os outros. E aí, então ele para os judeus ele conta, olha, né, tinha um homem e tal e era samaritano e socorreu aquele homem, né, o judeu, pagou a hospedaria para o judeu. Então, porém, quando ele passa por Samaria, né, eles não querem que ele entre, mas ele alcança através daquela mulher. Então, e através daquela mulher, aquela mulher vai para Samaria e anuncia aquilo que ele não conseguiu fazer lá. Então, Ela abre as portas, ela é muito ousada também, né? Porque a bem, despeito de todo o preconceito, de toda a rejeição que ela vivia ali, o que que ela faz? Ela sai e vai contar para as pessoas quem ela encontrou. E aí as portas são abertas, né, para ele, ele tem a oportunidade, né? Então, assim, você vê que essas mulheres dos Atos dos Apóstolos, né,
elas fazem uma diferença, elas, né, elas promoveram situações, elas abriram portas para É, Jesus, né, e para o Evangelho, né? é, é. E a gente, né, há um certo preconceito ainda hoje, né, em muitos lugares com relação às mulheres, né, mas as mulheres são portas. E a palavra do Senhor, ela não muda, mas o Senhor vai tendo acesso a, a, as coisas de uma outra maneira, né? Porque muitas vezes eu penso assim, hoje as pessoas para gerar na mídia, né? Eu não entendo muito disso, mas já ouvi dizer que as pessoas compram seguidores. Então compram lotes. Porque se elas tiverem bastante seguidores, elas alcançam um número maior. Eu não sei como que funciona exatamente, mas é mais ou menos isso. E eu fico pensando, né, que Deus, ele eleva o nome da pessoa. Ele faz a Verdade. fama das pessoas. E hoje nós pensamos nas mídias, mas eu falei a respeito dessa situação, né? E eu vou trazer aqui. Quando, no tempo dos juízes, né? No tempo dos juízes, existia os 10 mandamentos e a Bíblia oral, né? Que era passada de pai para filho, de pai para filho. Então, nós temos as histórias dos juízes. Quando chega ali no tempo de Débora, o, o rei ali, o general, pede para ela ir com Baraque? ele na batalha. Você que, né, vai lembrar melhor os nomes aí. É Jael? É Jael que Não, pede? não, Eu já não é o lembro. Baraque, não é? Jael é a mulher que Barack, mata Barack. o chefe do exército lá, né? Aí ela fala, tudo bem, eu vou com você, mas essa vitória vai levar o nome de uma mulher, vai ser dada para uma mulher. Ué, aí a gente pensa, é Débora, mas não é Débora, né? Cícera, né? Cícera lá pede água, a mulher dá leite, deita ele na tenda e Essa é pega a a Jael, estaca. né? É, é a Jael. E o Senhor fez o nome dessas mulheres Verdade. chegar hoje a nós. Não é É, verdade? No tempo que se hoje há um preconceito com as mulheres, imagina que tempo. nossa, é Mas o Senhor verdade. Débora, levantou Débora à frente de um povo, né? Ela era conselheira daquele povo. E o homem do exército, um homem ousado, um homem corajoso, pede para que ela vá com ele, né? Ela foi fazendo companhia, ela não foi guerrear, né? Ela foi ali intercedendo, orando, né? O poder da intercessão, o poder da influência, o que era a atmosfera através da Débora, para que ele falasse, eu quero você É, comigo, né? o poder da Que presença atmosfera dela, né? Da presença de Deus na vida dela. O que na ela vida dela. trazia com ela, né? É forte É. isso, hein, Para pastora? que. Hã? É Não forte entendi. isso. É Forte forte. isso. Pensa, ele, né, com um monte de homem e uma mulher junto. Aí, para mostrar o poder e a força do Senhor, o Senhor a, mata aquele general tão temido, né, que desafiava Verdade. aquele povo pelas mãos de uma mulher, com uma sabedoria, com uma estratégia, né? Vem aqui, vou te dar um leitinho quente. Tá E aí, cansada? Vou te dar um beijinho. aqui, nesse lugar aqui confortável. E aí nós vamos pensando, né? Meu Deus, como que Deus vai fazer? Né, olhando para uma outra mulher, para um outro ponto de vista, é, a Rainha Esther faz um jantar. Aí você pensa, aí ela vai, né, botar fogo ali em toda a história. Não, eu quero te convidar para outro jantar. E você vai vendo que as estratégias de Deus é loucura para os que perecem, Verdade. né? Aquilo que Deus faz é loucura. E muitas vezes a gente teme homens, né? E contudo nós, em todo tempo, devemos temer ao Senhor.
ao Senhor. Porque Deus é, é um Deus que, né, tira a água da rocha, faz o maná cair dos céus. Eu estava ouvindo Verdade. uma irmã dando testemunho e falou: irmãos, vocês estão preocupados, né, quanto ao que vai ser, por causa de finanças, por causa disso, daquilo. Confia no Senhor. Eu sei que é muito difícil confiar no Senhor, mas confia no Senhor todos os dias, né? Não seja orgulhoso, porque muitas vezes o nosso orgulho também impede o agir de Deus, impede Verdade. o mover de Deus. Ela deu um testemunho e eu queria compartilhar aqui porque eu achei uou. Ela falou que passava uma situação muito difícil, muito difícil. Ela falou, irmãos, não faltava o pão, mas só o pão que não faltava. O resto faltava tudo. Ela tinha 3 filhas pequenas. E disse que uma irmã, advogada, de uma outra igreja, que não era a igreja dela, era uma igreja batista tradicional, mas conhecida dela, falou para ela: o Senhor mandou eu te levar no mercado e dar um carrinho nas suas mãos. E você escolhesse o que você quisesse, colocasse nesse carrinho. Era para eu pagar. Ela falou: o Senhor me deu essa ordem. Aí ela falou assim que falou, irmã, vou orar. Aí disse que foi orar. E ela pensando, meu Deus, se eu colocar uma bolacha, ela vai falar, essa mulher precisa de tudo e está comprando bolacha. Se eu fizer tal coisa, essa mulher vai pensar isso, vai pensar aquilo. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, o Senhor sabe o que eu quero. Aí ela ligou para a irmã e falou, irmã, não vou não. Se o Espírito Santo mandou você, então, ele que revele para você o que eu preciso. Pelo Aí ela amor falou de assim, nossa. Deus. Aí ela falou assim, nossa, que engraçado, né? Tanto você quanto eu, todos os dias levantamos e pedimos, Senhor, me usa, Senhor, me usa. E quando o Senhor me dá a oportunidade de ser usada por Ele, você vem com uma fala dessa. Essa é a oportunidade de Deus me usar. Mas o seu orgulho não permite que Deus me use, não permite que Deus responda a minha oração, porque em você Meu há um Deus. orgulho. Aí elas ficaram meio assim, e aí ela desligou o telefone e foi orar. E ela falou, irmão, era puro orgulho. Por quê? Porque eu fiquei pensando o que ela vai pensar de mim, dependendo do que eu colocasse no carrinho. E o orgulho me impediu de ver aquilo como uma bênção. Por quê? Porque eu tinha dificuldade de receber. E a Meu gente até já Deus. falou a respeito disso, né? E a gente vai, como que a gente é difícil, né, pastora? Nossa, eu, de verdade, eu já ouvi alguns testemunhos falando disso, né? De pessoas que foram abençoadas por outras que falam a mesma coisa. Vai lá no mercado, faz a compra, compra o que você quiser. Mas nunca tinha ouvido de alguém que, em vez de receber isso como bênção, ficou apreensiva porque preocupado com o que a outra pessoa ia achar. Nossa, muito, muito forte isso daí. Meu Deus, que difícil, né? Você acha, você tem a chance de ser usada e a outra pessoa não deixa por causa de orgulho. É, e precisando, e precisando, né? É, Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a questão do orgulho é essa situação, né? É é o bafo, né? Quem tem não percebe, mas pro outro tá cheirando mal. E aquele orgulho dela, né? Senhor, imagina quanto que ela orou, quanto que ela pediu, mas o que ela queria, né? Que Jesus viesse, né? Aqui, né, em João veio Jesus, em Atos veio Paulo, hoje somos nós. é Né? verdade, tem gente esperando Jesus chegar e Jesus está enviando a igreja, está enviando É, eu, você, os irmãos que estão aqui. É, Jesus pode aparecer? Claro que ele pode tudo, ele é Deus, mas se ele já tem os seus emissários, já tem, né, os seus filhos, suas filhas na terra, ele vai usar quem está aqui, né? é, É o que tem para hoje, né, pastora? é. E qual o grau de orgulho? Imagina para essa pessoa orgulhosa que não se vê como orgulhosa, Jesus aparecer para ela. Aí que ela não ouve ninguém mesmo. E
Todos têm que ouvir, né? Ouvir ela, mas ela não ouve ninguém. Então, isso é um perigo. E só o Senhor que pode quebrar algumas fortalezas, né? Eu estava falando, conversando a respeito de algumas quebras, né? De quebras de maldições, quebras de fortalezas, né? E essa irmã falou assim, olha, nós pegamos o martelo e vamos quebrando a fortaleza, vamos quebrando a fortaleza, né? E aí ela estava falando a respeito de renúncia, falou, a gente renuncia, pessoal, tanta renúncia. Você quebrou a fortaleza. Quando você quebra a fortaleza, quem estava dentro da fortaleza? Aí que é o confronto. É Ele estava verdade. Você quer, escondido na ontem. verdade, você está quebrando a fortaleza para tirar quem domina aquele lugar, né? Mas aí ninguém quer tirar porque sabe que é um confronto. Exatamente. Nem quando você está quebrando a fortaleza, parece que você está no controle, né? Quando você vê que tinha tudo aquilo dentro daquela fortaleza, você fala, meu Deus. Né, a gente está falando do orgulho, né? Onde alguns precisam chegar para. A gente falou do orgulho ontem, e aí meu filho falou assim para minha filha, falou, você quer que eu te ensine a respeito do orgulho? Porque eu fiz algo assim, que eu fiquei muito brava. E aí quando a gente fica muito brava, a gente faz umas coisas, né? Que depois a gente precisa pedir perdão. Mas ele era criança e eu falei assim, olha, peguei uma folha. Falei, olha o que Deus faz com o orgulhoso. Deus faz isso. Fiquei brava, peguei a folha, amassei a folha, joguei a folha no chão e pisei. Eu falei, isso que Deus faz com o orgulhoso. Deus faz isso. Eu falei assim, mas para o humilde e quebrantado, Deus. Aí peguei a folha e levantei lá no alto. Falei, Deus faz isso. E nunca mais ele esqueceu disso. Isso foi um divisor Também de até águas. eu. Aí Meu toda vez Deus, ele fala, tadinho da criança. Pisou na folha. pisei na folha. Falei, é isso que Deus faz com o orgulhoso. Porque a gente sempre tinha uma questão dessa questão desse orgulho, sempre caía nesse lugar. Eu já tinha tentado de tudo, mas ele não conseguia ver. E aí, esse dia, ele viu, sabe? Então, toda vez que ele tem que ele caminha para esse lugar, ele lembra disso. Deus não gosta dos orgulhosos, dos arrogantes. Eu falei, filho, porque tem coisa que não é arrogância, né? Tem coisa que é um testemunho, que é uma alegria, que é uma felicidade, né? Que é uma conquista, mas tem coisa que quando você faz para humilhar o outro, para mostrar que você é melhor que o outro, já é uma ponta, né? A gente tem que arrancar a raiz. E às vezes as pessoas não acreditam muito, mas tem muitas coisas que diz respeito à nossa ancestralidade, aquilo que veio dos nossos antepassados e que encontra um lugar em nós, né? E falar, aqui eu vou me estabelecer. E, e nós precisamos destruir essas fortalezas, né? E desde criança, porque tanto para Deus, para aquilo que Deus tem para os nossos filhos, nós podemos ver, quanto aquilo que o inimigo quer desviar eles. Né? E nós precisamos ter esse discernimento, enxergar isso. Pastora, Fala. pode concluir, aí eu falo. E tentar arrancar isso, né? Quebrar já essas fortalezas, renunciar essas heranças, né? Para que eles possam seguir o caminho do nosso Senhor, né? Que é manso, que é humilde, né? Que é amor e etc. Ontem eu estava ouvindo um podcast daquela irmã que eu até mandei para você, da Luísa, né? Luísa Hayashi. E ela estava falando um pouquinho dessa questão de heranças, e ela estava falando que, como ela é japonesa, ela estava falando dessa herança, né? Que eles são muito fechados, que eles, quando ficam ofendidos, eles não falam, eles guardam. E ela contou uma situação
que aconteceu com o irmão dela, que ele ficou acho que 3 semanas sem falar com ela, e ela procurou o pai dela e falou: interfere, me conta o que eu fiz que ele não gostou, que ele ficou chateado e tal, né? E o pai dela, não, 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 resolve com ele, né? E aí ela, né, foi orar, foi buscar em Deus, né, o que estava acontecendo, tudo. E aí ela resolveu esse assunto com ele. Mas agora, com a idade, ela conseguiu identificar nela ainda essa herança, né, de fechar, de não contar, de guardar para si aquilo que ficou chateada, que ficou ofendida, tudo, né? E aí Deus foi mostrando para ela quando que isso começou. Porque vinha da ancestralidade dela, que eles são muito fechados, né? Muito sérios, tal. E aí, naquele momento, ela procurou a irmã dela, né? E falou para a irmã dela, falou: olha, o que você acha? Nossa, Deus trouxe isso ao meu coração. Nós somos, nossa família assim. A irmã dela falou: com certeza nós somos assim. Você não lembra de tal situação? E aí ela se colocou diante do Senhor, pediu perdão, né? E renunciou àquela herança, né? Uma herança de comportamento. Às vezes a gente fala de heranças espirituais, a gente só pensa na questão da religião, né? Dos pactos que fez com os ídolos, tal. Mas tem uma herança comportamental também que está em nós, que veio das nossas famílias e que muitas vezes está fora do padrão bíblico, né? Você estava falando do orgulho, muitas vezes é uma herança que toda a família reagia daquela maneira, se posicionava daquela maneira. Aí o que acontece? Quando você encontra Jesus, isso é um confronto, porque isso não pode permanecer mais assim. Agora são os princípios do reino, então o que você vai fazer? Você vai ter que renunciar a essa herança, você vai ter que destruir essas fortalezas e vai ter que construir uma fortaleza em Jesus, firmada no que a palavra ensina, não é? E tem que ser uma mudança de mente. Então, eu achei muito interessante isso que ela falou, porque às vezes a gente foca tanto na questão das heranças, no sentido até da religião, e esquece da comportamental, né? Que está aí, ó, todo dia, um contraste com o que a Escritura diz, né? Você vê essas duas mulheres, pastora, a Lídia com toda a sua inteligência, né? Provavelmente tinha uma situação financeira boa. A samaritana, o oposto da Lídia, né? Debaixo de um preconceito, muitas histórias mal resolvidas, muita dor, muita vergonha. Mas todas elas, quando ouviram a palavra, elas se submeteram àquilo que foi falado, àquilo que foi ensinado. Elas abraçaram essa verdade, É verdade. não é? E começaram a trabalhar para ter uma mudança de vida, uma mudança de história. E eu vejo que não é diferente com a gente, né? Só que às vezes a gente encontra tantas resistências nas pessoas, né? Ah, mas já aceitei Jesus, eu já sou crente. Tá, nós somos crentes, mas nós temos que desenvolver nossa salvação. A gente tem que se santificar dia após dia. Não é? Ah, já sou crente, não preciso mudar em nada. Tá tudo certo comigo Encontrar as agora. fortalezas, né? Destruir e quem está ali dominando essa fortaleza, né? E isso é um processo longo, longo, porque a princípio a gente não identifica facilmente as fortalezas, né? Não, tem o Rodrigo Garcia, ele colocou, ó, eu luto com isso todos os dias, vejo que Jesus me confronta todos os dias. E aí, quando a gente está mais ou menos preparado, muitas vezes o Senhor coloca uma lixa ou uma situação que vai nos incomodando, começa a trabalhar aquilo na gente. Você fala, nossa, eu sou assim, não acredito. Eu também faço isso. E aí é a hora de você aproveitar a oportunidade e atravessar pela porta. Porque eu acredito que Deus trabalha conosco, ele nos dá portas, né, de oportunidades, tempos de oportunidade, que muitas vezes a gente não se permite atravessar e aquela porta só vai se abrir como aquele povo, 40 anos depois, né? O que você vai lidar com aquilo. Não digo 40 anos, mas, né, algum tempo depois. E naquele tempo, naquela oportunidade, seria mais fácil.
É. Porque, não é? Eles temeram os gigantes, mas seria mais fácil eles entrarem. Agora eles voltam. Aí tem todo aquele luto. Então, pensa, a gente volta para aquela situação, sabendo, tendo consciência que aquela era uma oportunidade de atravessar. E eu não atravessei. Então, nós precisamos abraçar essas oportunidades, né? Atravessar. Porque quando nós atravessamos as portas, a gente lida com um outro ambiente, né? Com uma outra atmosfera do outro Sim. lado. Nós alcançamos níveis de intimidade, muitas vezes de unção, de uma situação, e a gente pode alcançar muitas vezes até aquilo que a gente tanto esperou, pediu para o Senhor, está ali, mas você precisa atravessar, né? Deixar, permitir que o Senhor trabalhe nesse confronto, nessa situação. Tem uma pessoa, ela está vivendo uma situação dentro do emprego dela, e nós somos orar, porque ela sofreu agressão, uma agressão. Nossa. Mas ela sabe, né, que Deus tem um propósito com ela. E na oração, éramos 3 pessoas orando por ela. E para as 3 pessoas, Deus falou deu a mesma coisa. E eu falei para ela, falei, olha, eu sei que é uma situação muito difícil, mas não feche essa porta. Porque é uma oportunidade de você atravessar com outro nível de maturidade. Se você voltar para trás, você vai ter que reiniciar todo esse processo. Aí a outra irmã encheu os olhos de lágrimas e falou a mesma coisa que Deus estava falando para ela. Suporta e atravessa. Aí o irmão falou, aconteceu isso comigo e eu fiquei, olha, uma média 7 anos. 7 anos para ele voltar para aquele lugar que ele saiu. Ele voltou exatamente para aquele lugar. E ele está assim, sabe, prosperando, alcançando lugares altos. Mas quando ele fechou essa porta, ele tinha convicção de que Deus queria ele dentro de uma outra área. E ele ficou nessa área. E foi ali, pereceu. E agora ele voltou. E o mesmo inimigo que assolou ele naquele tempo veio rondar. Porque o que aconteceu era uma intimidação, né? De depressão. E ele começou a sentir os mesmos sintomas. E aí ele identificou, né? É o inimigo. Então ele resistiu rapidamente, essa situação foi embora e ele vive um outro nível hoje. Mas foi um ciclo de 7 anos. E, É. e nós não temos todas as respostas, né? Mas o Senhor que é conosco, mas nós precisamos ter a coragem de Lídia, né? A ousadia dessa mulher samaritana de ir lá, de pregar, né? De receber essa pessoa na sua casa, de hospedar, de querer saber mais, conhecer mais, buscar mais, para que a gente possa romper. É bem profundo tudo isso, né? Eu fico pensando, né? Se você entra pela porta de oportunidade do momento que Deus está te dando, você está ganhando tempo, né? Você está ganhando Isso. tempo. Você entra, Deus está com você, porque se Israel não tivesse os 10 espias, não tivessem trazido aquele relatório, e o povo permanecesse crendo que Deus estava com eles, que Deus ia livrar eles de qualquer gigante, de qualquer situação, e eles entrassem na terra, era uma outra pegada, era um outro momento, Deus estava com eles. Então, quando a gente perde essas oportunidades, a gente volta para um lugar, a gente fica num lugar de aprisionamento, e você não vai viver a coisa que Deus tem até aquele processo terminar, né? Então, que a gente seja rápido, eu creio que isso é um desafio mesmo, né, pastora? Que a gente seja rápido para identificar essas portas de oportunidade, que a gente aprenda com elas, que a gente lide com elas, de acordo com as escrituras dizem que a gente deve lidar, para que a gente saia aprovado. Porque senão, eu conheço uma pessoa também, pastora,
está numa situação bem complicada também. Claro que essa situação aproximou essa pessoa de Jesus mais ainda, porque já era uma pessoa de Deus, mas aproximou mais. E é interessante que eu fui orar por essa pessoa e falei para o Senhor, né? Falei, Senhor, dá livramento, tira essa pessoa desse lugar, né? Faz nova, tudo, abre as portas, sabe? O Senhor falou para mim, é bem assim, ó, eu vou fazer, mas estou concluindo algo que eu comecei a fazer com ele. Nossa! Falei, meu Deus, porque a nossa vontade é o quê? Senhor, cura, liberta, tira desse lugar, muda a circunstância, faz. E o Senhor falou, eu estou trabalhando em algo e eu preciso concluir. E eu falei, ai, Senhor, entendi. Então, amém. Mas A graça. assim, né? Dá graça. A Dá graça. graça, porque a gente, muitas vezes, a gente quer que a coisa seja rápida, né, pastora? A gente quer sair daquele processo rápido. Mas É, Deus precisa ensinar. E o ensino não é só na palavra. Muitas vezes o ensino é na vivência, na prática. Você vai sentir, né? Você vai chorar, você vai ter dor, você vai ter medo, você vai viver. Para depois você pastor. sair vitorioso e poder dar um É, testemunho e poder contar, não é? é. Então, A historinha que a gente falou segunda-feira da prova, né? O professor tá lá, matéria nova, apostila nova, esse bimestre, vamos estudar aqui. Agora hoje é o dia da prova. Professor, tem uma dúvida. A é. Isabela prova. E seja aprovado. As respostas estão em você. As respostas estão aí. E a gente, quero uma resposta. Né? Silencia. A resposta está aí. Né? Eu lembro E é muito também. difícil. Pode falar, pastora. Não, situação muito difícil. Eu lembro de uma situação que eu estava numa peleja e ora e não vê resposta, não vê uma luz assim. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo, né? A gente entra em uma, sai em outra, entra em uma, sai na outra. É assim. Aí eu lembro que uma pessoa orou por mim, né? E essa pessoa falou assim. Tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas ele falou assim: Deus vai trazer luz e vai te mostrar o que está acontecendo. Poderia ser naquele monte de coisa que eu estava, mas foi interessante que passou assim, acho que um dia, 2 dias, realmente eu estava aqui em casa orando e Deus, pumba, acendeu a luz assim e eu entendi o que era aquilo que estava acontecendo. E aí as respostas vieram, as estratégias para usar naquela situação. E eu acho tão interessante, pastora, porque meu Deus, nós somos de Deus, não é? Tudo que a gente faz, a gente está orando, está buscando, está jejuando, tá, não é? É, Mas parece que tem coisa que está assim, nublado, você não enxerga, né? Não enxerga. E aí parece que sobe uma medida de oração, de clamor, de intercessão, aí vem, vum, né? Vem, clareia tudo. Aí aquela batalha passa, você vence, porque Deus te mostrou. A Deus deu as estratégias, Deus te mostrou o que estava acontecendo, quem era o seu inimigo, porque às vezes você está lutando nem sabe quem é seu inimigo, é né? verdade. E aí É vem, verdade. vem. Nossa, eu falei, meu Deus, que coisa, que coisa. E às vezes você fala assim, é um inimigo, você fala, não, é um instrumento de Deus, né? É um instrumento que Deus está usando. Às vezes, né? O inimigo, no fundo, vamos supor, é o orgulho, é a situação, né? E às vezes a gente não, rápido, de pronto, a gente não identifica. E é isso mesmo. Ah, É, o Senhor é quando maravilhoso. Deus usa, é o inimigo, ele é só um instrumento na mão de Deus para nos lapidar, para fazer que a É, gente fique melhor. Eu tenho falado uma frase aqui, pastora, que tem gente que coopera para que a gente fique melhor. Gente que nos dá trabalho, gente que nos persegue, gente que fala mal da gente. Mas se você é de Deus, você vai ficar melhor, porque você vai levar tudo para Jesus. Não é? E tem situações, tem lutas que também nos fazem ser melhores, é porque verdade. você aprende com tudo aquilo, né? É, é.
É verdade. E nos faz confiar mais, crer mais, né? Ser mais amorosa, ser mais paciente. Todas essas virtudes, né? Todos os frutos do Espírito é o que o Senhor quer que saiam de nós, né? Dentro dessas situações. E você vai verificando. Eu estou estudando um pouco a respeito dos frutos. A pastora Mércia, deixa eu falar da pastora Mércia. Ela mostrou uma coisa, eu falei, eu tenho. Aí eu fui Leia na para minha nós o biblioteca. nome. Elas. Ah, sim, É, é verdade, ela falou desse ela falou, livro. né? E Ó, vai assim, prestar né? para as amigas, hein? É, a gente, né, você sabe, né, pastor? A gente gosta de comprar um livro, né? Porque às vezes a Oh, gente não lê todos os livros que a gente compra. Aí eu peguei e selecionei os livros. Só que esse livro eu já li. E é engraçado que sempre tem uns queridinhos, né? Que a gente volta lá e fala, nossa, isso aqui vale ouro, né? Isso aqui é precioso. é, Aí, e aí eu fui lá, eu peguei alguns de mulheres, e é esse aqui. Mulheres cheias de graça. Bem antiguinho esse, e tô lendo ele e vendo a respeito dos frutos. E aí ela faz uns questionamentos a cada capítulo. E hoje eu fui levar minha filha na escola e um pai parou lá, né? E eu falei, meu, as pessoas muito sem noção, né? As pessoas, elas se acham dono de tudo, né? Dono da rua, dono de... E foi, e desce, e tira uma mala para cá, abre a outra porta, a mala para lá, e a gente tem que esperar, né? Esperei com paciência. Aí eu fiquei, eu manobrei, aí na hora que eu tô saindo, ele sai, né? Mas ele já tava aqui, aí eu fiquei meio irritada. Meu Deus, meu Deus. O é, que é que te rouba a paciência, né? O que é que te rouba a paz, o que te rouba a paciência. Eu falei, Senhor, é de dentro para fora, me ajuda, aperfeiçoa esse fruto em mim. Eu tô com pressa do quê? Sem paciência do quê? Né? Por quê? Porque não é a circunstância de fora, é dentro. É mais é, profundo do que a gente pensa. E assim, me interessei, dei uma lida em todos, mas me interessei mais por esse, então estou me aprofundando. Mesmo porque, né, nós vamos para o Pentecostes daqui a alguns dias, né? Então tem tudo a ver com o Espírito Santo. E aí você fala, meu Senhor, a cada manhã, né? A cada manhã nos sonda, nos esquadrinha, e o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. Trabalha, Senhor. é, Trabalha nessa tela aqui. é uma dependência, né, pastora, que precisa haver, né? Pastora, nós já demos nosso tempo aqui, né? Se você quiser fazer uma consideração final, fique à vontade. Gostaria que você orasse por nós também, né? Depois de tudo isso aqui que a gente falou, assuntos tão profundos, né? Dava para falar mais umas 2 horas ainda, né? Queria agradecer de você ter aceitado o convite. Eu sei que para você é bem desafiador, É, verdade. mas eu louvo a Deus que você aceitou, né? Tá sendo uma bênção aqui. Muito Amém. obrigada. Quero só dar meus recadinhos aqui. O pessoal não esquecer de curtir o vídeo, de compartilhar, né? Depois eu tô mandando lá para o YouTube, lá no canal Chave Mestra. Curte lá também, se inscreve lá no meu canal, tá bom? Com você, pastora. Amém. Ah, Simoninha entrou aqui, passe. Eu agradeço. A pastora Rita, ela entrou na minha vida para me desafiar, me levar para outros lugares, para outros níveis, né, pastora? Glória a Essa Deus. jornada. E muito É muito gostoso isso, né? Cada tempo, cada temporada, o Senhor nos leva para um lugar diferente, para uma situação diferente e acrescenta pessoas tão preciosas, né? Tão maravilhosas. Eu,
eu louvo o Senhor, agradeço. Eu sei que o discurso é para sexta, né? Porque o aniversário é sexta. E eu já estou me antecipando aqui no meu discurso. Mas não foi programa, é verdade. E essa situação é uma situação de desafio, é uma situação difícil para mim. Eu sei que para outras pessoas é tão fácil, né? É como algumas pessoas que têm dificuldade para dirigir, parece que né, para algumas pessoas é tão fácil, para outras é tão difícil. Às vezes a gente desmerece aquilo que é difícil para o outro, né? Mas a gente não consegue enxergar a dimensão daquilo que é difícil. Por que é? Não sei por que é, mas para mim é. As meninas que querem que eu grave o vídeo, ai, pastora, não sei o que, ai, não, me socorre. Mas eu creio que a gente precisa pegar essa mão estendida e atravessar, não é? Como nós estávamos falando, dessa porta, né? Precisamos atravessar para esse lugar, sair desse lugar de segurança e ir para o novo, né? Para algumas pessoas isso já é velho, ultrapassado, mas para mim é novo, né? E eu preciso atravessar e descobrir o que Deus tem desse outro. E é tudo uma quebra de conceitos, né? E em toda a nossa vida, em diversas situações, é isso. Então, que o Senhor, né, nas minhas considerações finais, eu quero dizer para você que nos ouve, identifique a porta que o Senhor, de oportunidade que o Senhor tem aberto e se permita atravessar. É um desafio, é algo novo, né? Nós não sabemos o porquê, muitas vezes temos receios, temos dificuldades, mas que a gente se permita, sabendo que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, o Senhor atravessa conosco. Aleluia. Tenha sede, tenha fome, porque a Bíblia diz que aqueles que estiverem sede e tiverem fome serão saciados, né? Nós vivemos um tempo de acesso fácil a muitas coisas, né? Então as pessoas têm pouca fome, né? Há um sinalzinho de fome, eu assisto uma série, eu peço um iFood, né? E sacia, mas deixa aquela fome crescer, né? E vá em Deus, vai buscar conhecimento, vai buscar o novo de Deus, né, para a sua vida. O Senhor tem algo novo, aquilo que nós não podemos imaginar. Quando você para e olha para as Escrituras, você fala, nossa, dentro dessa situação, Deus deu essa estratégia, algo que ninguém pensou, e muitas vezes é assim conosco, né? Aquilo que a gente nunca pensou, nunca imaginou, aquilo que Deus tem preparado, mas é algo ímpar e é algo pessoal, né? Porque vai te alegrar, né? Vai trazer um renovo, vai trazer uma alegria, vai trazer uma novidade para você, né? Não pense assim, claro, nós devemos interceder, pensar nos irmãos, mas pense em Deus com você, né? Vá buscar, passe tempo, gaste tempo, faça como Lídia, né? E dedique, traga para sua casa, acolha, busque o Senhor e você vai viver o novo de Deus. Nós pensamos assim, Jesus está voltando, olha tudo que está acontecendo, o que pode existir de novo? Pode. Verdade. Deus pode ter algo novo para cada um de nós. Gostaria também de convidar vocês, a minha igreja se chama Um Só Caminho, nós estamos na Avenida Conselheiro Carrão, 1203. Os nossos cultos é de terça às 20 horas e de domingo às 9 da manhã. Sábado agora nós temos um trabalho com os jovens a partir das 19 horas. Então, você que está sem igreja, que quer nos fazer uma visita, será muito bem-vindo. Amém? Vou orar, pastora. Obrigada pela Amém, pastora. oportunidade. Eu Deus que abençoe. agradeço. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor amado, pelas oportunidades que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Deus
Deus querido, pela vida da pastora Rita. Senhor, obrigado, Deus, por este tempo, Senhor amado, tão precioso, Senhor, aqui na tua presença. Que o Senhor tome nas tuas mãos todas estas pessoas, Senhor amado, que estiveram aqui conosco. Senhor, que acessarão esta live, Senhor amado, em tempos futuros, que a tua palavra, que é sempre viva, Senhor, possa, meu Deus querido, alcançar estes corações. Senhor, e que ela possa cumprir o teu propósito, Senhor, a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve para o novo, que o Senhor nos faça atravessar as portas que o Senhor tem aberto. Remove, Senhor, todo medo, remove toda insegurança. Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma medida de graça, nos dá, Senhor, uma medida de fé, para que possamos atravessar, Senhor, e ir de encontro com aquilo, com o novo, com algo novo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor traga o novo sobre a vida da pastora Rita, Senhor, Amém. sobre a chave mestra, Senhor Deus, Amém. em nome de Jesus, para a tua glória, Pai, eu te Amém. peço. Amém. Amém. Amém, pastora. Amém. Pastora, obrigada. Deus abençoe. Né? Obrigada por poder contar com você aqui, né? Me ajudando aqui, né? Nas lives. E obrigada por ter trazido essas meditações, né? Nós fomos andando assim, fomos indo para um caminho profundo, uma conversa, né? Profunda. E foi muito gostoso. Muito obrigada, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe o pessoal aí que está aí, né? As nossas irmãs, amigas, pastora Andréia. Semana que vem é a pastora Andréia, se eu não me engano, na minha agenda, acho que é ela que vai estar aqui comigo. Amém, Beijo para todos pastora. vocês. Beijo aí para o pessoal da pastora Simone, que entrou aí, os conhecidos delas. Deus abençoe vocês, né? E até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém. Paz, Beijo, gente. pastora. Paz, pastora. Paz.